Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas questões que assombram juristas e filósofos há séculos. Será que o estudo do direito pode, de facto, ser considerado uma ciência? Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, essa é bem mais complicada. Porque quando a gente pensa em ciência, geralmente vem à cabeça a imagem de leis universais, de experimentos, de verdades que não mudam. Mas e o direito, que muda de um país para o outro, de uma década para outra? Como é que ele se encaixa nesse modelo? E é aqui que o conflito fica claro. As ciências da natureza, como a física, estudam um objeto que, na sua essência, é permanente. A lei da gravidade funciona hoje do mesmo jeito que funcionava há milhões de anos. Agora, o objeto da ciência jurídica, que é o direito positivo, bom, ele é uma criação humana, é instável, é passageiro e pode ser totalmente alterado por uma única canetada de um legislador. Então, como é que se pode construir uma ciência sobre uma base que parece areia movediça? Foi exatamente esse dilema, essa pulga atrás da orelha, que deu origem a uma das críticas mais devastadoras contra a ideia de uma ciência do direito, lá no século XIX. E o grande nome por trás dessa crítica é este aqui, Julius von Kirchmann. E o curioso é que ele não era um filósofo de gabinete, não, era um homem da prática, um procurador. E foi a frustração dele com essa constante mudança do direito que alimentou um argumento demolidor. Essa citação do Kirchmann ela captura a essência do argumento de um jeito brilhante e até um pouco brutal. Parem para pensar nisso. Anos e anos de estudo, tratados, comentários, uma biblioteca inteira de conhecimento jurídico, tudo isso pode virar lixo da noite para o dia por causa de uma simples mudança na lei. Para Kirchmann, a lógica era simples. Uma ciência de verdade busca leis que valem sempre, em qualquer lugar. O direito, pelo contrário, lida com regras que são fruto da vontade política, das circunstâncias sociais de um momento específico. A tal ciência jurídica, para ele, não passava de um comentário sobre algo que é, por natureza, passageiro. Mas é claro que uma crítica tão forte assim não ia ficar sem resposta, né? Os juristas não jogaram a toalha. Pelo contrário, eles tentaram reinventar a ideia de uma ciência jurídica. E a resposta mais influente de todas veio de Hans Kelsen. Ele percebeu que, para salvar a cientificidade do direito, era preciso purificá-lo, era preciso isolar o direito de tudo aquilo que o tornava impuro. A moral, a política, a sociologia. O foco era estudar o direito como ele é e não como ele deveria ser. E a solução do Kelsen foi genial. Ele propôs que a ciência jurídica não deveria se preocupar com o conteúdo das leis, que muda o tempo todo, mas sim com a sua estrutura lógica. Ele imaginou o direito como um sistema de normas, uma pirâmide, onde cada norma de baixo tira a sua validade de uma norma de cima até chegar na norma fundamental, que é a Constituição. A ciência, então, estaria em analisar essa estrutura, esse esqueleto do direito, e não os valores que estão por trás dele. Mas, claro, a história não acaba em Kelsen. O debate evoluiu para uma síntese mais moderna, que de certa forma aceita a crítica de Kirchmann, mas redefine o que a gente entende por ciência quando falamos de direito. E essa pergunta muda tudo. Ao invés de tentar imitar a física, o pensamento jurídico começou a olhar para o que os juristas realmente fazem no dia a dia. E o que eles fazem? Bem, é sim um trabalho com rigor científico, só que de um tipo diferente. A primeira grande função científica é a sistematização. Pensem no jurista como um grande organizador. Ele pega uma montanha de leis, decisões e princípios, muitas vezes contraditórios e espalhados, e, através de um método rigoroso, transforma esse caos aparente em um sistema lógico e funcional. Essa tarefa de criar um sistema coerente é um trabalho científico e tanto. O segundo pilar é a hermenêutica. Afinal, as leis são apenas palavras num papel, certo? A hermenêutica é a ciência que estuda como dar vida a esse texto, como transformá-lo numa decisão, numa ação. Ela oferece um conjunto de ferramentas para garantir que a interpretação não seja um mero achismo, mas sim um processo disciplinado com método e fundamento. Isso tudo não é só teoria, não. Essa ciência jurídica moderna se traduz numa verdadeira caixa de ferramentas que é usada todos os dias por advogados, juízes e estudiosos do direito.
Essa é a caixa de ferramentas do jurista. Para analisar uma lei, não basta uma leitura simples. É preciso usar o método gramatical, olhando o significado literal das palavras, mas também o sistemático, vendo como essa regra se encaixa no resto do quebra-cabeça legal. Tem a análise histórica para entender a intenção original da lei, a teleológica, que busca o propósito, o objetivo social daquela norma, e até a sociológica, que adapta o sentido da lei para a realidade de hoje. É um processo bem complexo e metódico. Então, no final das contas, a resposta para a nossa pergunta inicial parece ser um sim, mas sim. Sim, o direito é uma ciência, só que não uma ciência natural. É uma ciência social e normativa, com seu próprio objeto de estudo e, mais importante, seus próprios métodos rigorosos, a sistematização e a interpretação. O objetivo dela não é descobrir verdades eternas, mas sim construir e manter um sistema de regras coerente que permite que a gente viva em sociedade. E para fechar, fica uma provocação. Se a tarefa do jurista é interpretar e organizar o direito, até que ponto ele está só descobrindo um significado que já estava lá no texto e até que ponto ele está, na verdade, criando um novo significado a cada decisão que toma? Pois é, essa questão mostra que, no fundo, a ciência do direito será sempre uma ciência profundamente humana.